A paz do Senhor, irmãos. Amém? Quem está feliz nessa noite, dá um glória a Deus. Amém. Aleluia. Então pegue a tua Bíblia e abre em Salmos 103. Porque estar na casa do Senhor é sempre uma alegria. Aleluia. Glória a Deus. Vai exaltando ao Senhor, glorificando ao Todo-Poderoso. Todos acharam, amém? E a palavra do Senhor diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, e de sorte que da tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Aleluia. Então bendiza ao Senhor nessa noite. Exalte ao nome daquele que é poderoso, daquele que é grandioso. Fecha os teus olhos e entra na presença do Senhor, porque Ele está aqui. Ele estava à tua espera. Ah, Santo Deus e poderoso Pai, entramos, Senhor, na tua presença para te exaltar e para te glorificar, meu Deus. Queremos, Pai, nessa noite, encher este lugar, Senhor, com a nossa adoração, Pai. Porque fica bem, meu Deus, aos teus servos louvar a ti, Senhor, exaltar ao teu santo nome, Pai. Então, meu Deus, pedimos para que o Senhor derrame neste lugar as tuas bênçãos sem medida, Pai. Pedimos para que o Senhor, na tua infinita graça e misericórdia, abra a janela dos céus e enche este lugar com a presença do teu Espírito Santo, Pai. Abençoa, meu Deus, as nossas vidas, Pai. Que ao chegarmos aqui, Senhor, possamos ser por ti, Pai, guardados, meu Deus. Possamos ser por ti, Pai, santificados, Senhor Jesus. Que o teu Espírito Santo, Pai, se manifeste em nós, Senhor. Aquele, meu Deus, que ao entrar aqui, Pai, desanimado, põe o ânimo, Senhor. Mostra, meu Deus, que a nossa esperança é o Senhor, que o nosso Redentor vive e reina para todos sempre, ó Deus. Enche-nos, Pai, com a tua unção, pois é no nome de Jesus Cristo que nós a ti oramos e a ti agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia. Poderoso, o Rei da glória.
é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. Glória a Deus, aleluia, paz do Senhor, igreja, amém, glorifico a Deus por estar mais uma vez aqui com os irmãos, saudade de todos, né, há tempos que a gente não se via aí, mas glória a Deus que o Senhor proporcionou esse momento para estarmos juntos, prestando culto a Deus, glorificando, exaltando e engrandecendo ao nome do nosso Senhor, amém? Antes da gente entrar na leitura da palavra, eu quero te convidar a orar, a buscar ao Senhor, a colocar diante de Deus a sua família, diante de Deus os seus amigos, diante de Deus os pastores, como foi aqui já no louvor direcionado para nós, diante de Deus todos aqueles que estão passando aí por momentos difíceis, como nós já enfrentamos e não sabemos, né, quais dificuldades ainda iremos enfrentar, mas uma coisa é certa, que o Senhor está conosco, amém? Louvado seja Deus. Feche os teus olhos neste momento. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus nós queremos glorificar o teu nome pela oportunidade que o Senhor sempre nos dá, meu Pai, de estar na tua presença, de poder glorificá-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo, Senhor, e ver, meu Pai amado, de fato, na prática, meu Deus, que o Senhor é Deus na nossa vida e que não existe mal, Senhor, que prevaleça-nos contra nós quando estamos, meu Deus, debaixo da tua presença, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor, nós apresentamos diante do Senhor, meu Pai, a vidas, meu Pai, daqueles que estão enfermos, doentes, necessitados neste momento, Senhor. Existem pessoas, Pai, que estão nos corredores dos hospitais, meu Pai, porque não existe leito para que eles possam ser atendidos, meu Senhor. Estende a tua mão, Pai, sobre a vida deles, meu Deus, para que vejam o teu poder, meu Pai. Meu Pai, nesses dias nós temos visto, Senhor, que o homem, meu Deus amado, é limitado e pouco é o que ele pode fazer pela sua própria vida, Senhor. Porém, meu Deus, quando nós clamamos a Ti, o impossível acontece, meu Deus. Quando, meu Deus, nós colocamos a nossa fé em prática, meu Pai, existe a oportunidade do sobrenatural entrar em ação nas nossas vidas, meu Deus. Por isso nós oramos, Pai, para que o Senhor guarde-nos, meu Deus amado, que não importa, Pai, o que a gente venha enfrentar, Senhor, se é a enfermidade, se é a dor, meu Deus amado, mas que a gente permaneça na Tua presença, firmes na fé, Senhor,
porque é de Jesus Cristo que vem a nossa vitória, que vem a nossa salvação e libertação. Sê conosco, meu Deus, visitando, meu Deus, aqueles que estão nos seus lares, meu Pai, passando por um período de resguardo, de quarentena, mas, meu Deus amado, que não se esfrie, que não venha se perder essa sede da Tua presença, essa sede de estar na Tua casa, Senhor. Como a gente vê que muitos perderam, Senhor, resgata-lhes, Pai, acende-lhes a chama novamente, meu Deus amado, do Teu Espírito, meu Pai, para que possam voltar, meu Deus, à comunhão, meu Deus, para que possam voltar a congregar, a estar, meu Deus amado, participando juntamente com os irmãos, colocando a sua fé em prática e vendo o agir do Senhor nas nossas vidas, meu Deus. Vem abençoar, meu Pai amado, a vida de cada um, Senhor, porque toda essa situação, meu Pai, gera muitos, meu Deus amado, muitos pontos negativos, meu Deus, mas eu sei, meu Deus, que o Senhor tem poder para transformar tudo isso em bênção na nossa vida, tudo isso, meu Deus, em um grande testemunho para a honra e glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sê conosco, sê com eles, meu Deus, fortalecendo, curando, libertando, restabelecendo a saúde, a fé, em o nome de Jesus Cristo, pois essa é a nossa oração, Pai, em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia. Eu convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 16 e 17, aleluia, louvado seja Deus. Deus tem uma palavra para você. O Senhor tem uma palavra gloriosa para nós nessa noite, amém? Glória a Deus, aleluia. João 3,16 diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém, e graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Aleluia, louvado seja Deus. Nós estamos já aí há alguns cultos meditando acerca do plano de Deus para a nossa vida. A gente sempre ouve as pessoas dizer, a gente sabe, não é verdade, que Deus ele tem um plano na nossa vida, mas o plano de Deus ele engloba todas as coisas, ele envolve muitas coisas, e às vezes a gente fica preocupado diante de determinadas situações, se Deus pode talvez ser pego de surpresa, ou se o que está acontecendo pode ou não fazer parte do plano de Deus. E a palavra do Senhor, ela mostra, né, desde Gênesis ao Apocalipse, que o plano de Deus ele não falha, porque o Senhor é aquele que fala antes e depois mostra, e que cumpre as suas promessas, amém? Então no Senhor vale a pena confiar, vale a pena a gente saber que o Senhor tem um plano para nós, e que o plano de Deus não falha. O plano de Deus ele engloba qualquer coisa que possa acontecer, que venha a nos pegar de surpresa. Porém, o Senhor jamais é surpreendido em alguma coisa, porque o Senhor ele é Deus ontem, é Deus hoje e sempre será Deus em nossas vidas, amém? Louvado seja Deus, de maneira que não existe o que aconteceu, o que acontece ou o que possa acontecer na nossa vida, ao nosso redor, que possa então Deus ser pego de surpresa. O Senhor sempre tem um plano para nós, e nos momentos difíceis, justamente nesses, é a oportunidade de vermos o agir de Deus em nossas vidas, amém? Louvado seja Deus. E hoje nós vamos ver justamente isso, esse versículo que a gente leu, que nós temos aí, né, muitos já decorado,
não é verdade, nas suas cabeças, a palavra de Deus fala que esse é o plano de Deus para nós, que foi o que? Revelado a nós através do seu Filho Jesus Cristo, porque o amor de Deus foi através de Jesus mostrado a nós, para que nós então não viéssemos a perecer, mas pudéssemos ter a oportunidade de desfrutar da vida eterna, de algo que a gente nunca desfrutou, de algo que vai muito além dos nossos pensamentos, dos nossos projetos. Isso é o plano de Deus para nós, amém? Em Jeremias, no capítulo 29, a palavra do Senhor fala justamente assim, que o plano de Deus para nós não é como os nossos planos. Os pensamentos de Deus para nós não são como os nossos pensamentos, mas também lá em Isaías 59 fala que assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os planos de Deus são maiores do que os nossos, amém? Louvado seja Deus. Então nós temos que confiar no plano de Deus para a nossa vida, porque não importa o que aconteça. Às vezes acontecem as coisas com a gente que a gente fala, poxa, o que eu vou fazer? Olha, essa situação eu não tenho saída, mas Deus, Ele sempre tem um plano. O plano de Deus continua firme. O propósito do Senhor não vai regredir por causa de algo que aconteceu, que venha nos magoar, que venha nos entristecer, que venha talvez até nos fazer desanimar, mas o plano de Deus continua de pé, amém? Louvado seja Deus. E a palavra fala justamente desse homem maravilhoso, não é verdade? Jesus Cristo, que foi esse que colocou todos os pontos, não é verdade? Todas as vírgulas, nenhum só ponto do plano de Deus ficou de fora na vida de Jesus Cristo. E nós vamos aí meditar hoje um pouco sobre isso, sobre tudo o que Jesus passou, ou um pouco, né, do que Jesus passou, para que nós possamos nos fortalecer na fé, irmãos. Embora passamos e enfrentemos dificuldades, o Senhor, Ele sempre está conosco, e isso não muda o resultado na nossa vida, que é a certeza da vitória, amém? Louvado seja Deus. Eu convido você a abrir em Mateus, no capítulo 4, e o versículo a partir do 1, a palavra do Senhor diz que a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Amém? Louvado seja Deus. A palavra do Senhor fala aí justamente algo que aconteceu com Jesus, mas acontece com todos que têm o plano de Deus na sua vida. Quem é que tem o plano de Deus na sua vida? Louvado seja Deus. Então vira para esse irmão e fala, então acontece com você também. Aleluia. Louvado seja Deus. O que acontece com a gente, irmãos? Nós somos tentados pelo inimigo. Foi assim que aconteceu com Jesus. Ele foi tentado pelo inimigo para quê, irmãos? Para que ele pudesse então abandonar, deixar de lado o plano de Deus na vida dele. E assim também acontece na minha vida, assim também acontece na sua vida. Por que é que somos tentados? Tem gente que fala, mas eu oro, mas eu busco a Deus, eu jejuo, eu faço as minhas campanhas, mas eu sempre sou tentado. E por que eu sempre sou tentado? Porque o inimigo quer que você desista do plano de Deus, não é verdade? O inimigo, ele pode afastar você do plano de Deus? Ele não pode. Mas você pode desistir do plano de Deus, de não buscar mais o plano de Deus para a sua vida, não é verdade? E a palavra de Deus diz aí que foi justamente esse o ponto que aconteceu com Jesus. Primeiramente, ele foi tentado. Às vezes você também é tentado para desistir do plano de Deus, não é verdade? E essa tentação que veio em Jesus, veio num ponto crucial. Ele estava com fome, olha, era a necessidade física que ele tinha, e o inimigo usou isso para que ele pudesse então
fugir, ou sair, ou abandonar e desistir do plano que Deus tinha na vida dele, de todo o projeto, de toda a missão que o Senhor tinha para ele. E às vezes acontece isso com a gente também. Não pense que o inimigo vai contra você naquele ponto que você é forte, que sabe que você vai vencer, que sabe que você consegue passar por essa dificuldade, porque essa área é a área que você domina. Muito pelo contrário, mas ele vai usar a sua necessidade, aquela que é a sua fraqueza, aquele que é o seu momento que você não domina, aquela área que você não consegue se desenvolver muito bem, e é essa área a qual o inimigo vai tentar você, para que você possa então abandonar, sair, desistir do plano que o Senhor tem para a sua vida. Não permita que isso aconteça, porque necessidades todos nós passamos, não é verdade? Mas a necessidade, eu não vejo o irmão passar a necessidade igual eu passo, mas cada um tem a sua prioridade. Eu não posso comparar a minha necessidade com a necessidade do irmão, porque cada um tem a sua necessidade, cada um tem a sua fraqueza, cada um tem os seus pontos de dificuldades, e é nesses pontos que o inimigo trabalha. Mas a palavra de Deus fala que Jesus, ele foi tentado nisso, na sua fome. O inimigo tentou e falou assim: olha só, você estava jejuando, você estava buscando a Deus e agora está com fome. Ordene que essas pedras se tornem em pães. Olha que coisa. Mas Jesus estava no plano de Deus e não queria sair, não queria se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, como o salmista diz, que para nós desfrutarmos de tudo, de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós, nós não devemos desviar o nosso coração da palavra do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, mas continuar com os nossos olhos firmes, fixos em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, amém? Vamos aplaudi-lo e glorificar o nosso Senhor, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Enquanto da dificuldade, da necessidade, e foi nessa necessidade que Jesus foi tentado, Ele respondeu: também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, amém? Louvado seja Deus. Então a palavra do Senhor está nos ensinando que a gente vence a tentação da nossa necessidade física, da nossa necessidade momentânea. Como que a gente vence isso? Com a palavra de Deus, amém? Louvado seja Deus. É assim que nós vamos vencer essa necessidade que a gente tem, cotidiana, física, natural, meditando na palavra de Deus e buscando o poder de Deus, amém? Jesus se alimentou naquele momento? Fisicamente? Não, mas a palavra de Deus o fortaleceu, amém? Louvado seja Deus. Talvez você está passando por momentos difíceis assim também, de uma necessidade, e que a situação te obrigue a fazer alguma coisa, e nós somos obrigados a fazer algo, irmãos, que a gente não queira. Aquele que confia em Deus não, amém? Porque tem gente que toma situações falando: olha, eu não tinha o que fazer, eu fui obrigado a fazer isso, não é verdade? Jesus talvez podia ter falado, podia ter pensado: não tenho o que fazer, estou com fome, eu tenho que ordenar que essas pedras se tornem em pão. Porém, sempre existe a oportunidade de eu e você confiarmos que Deus, Ele tem um plano, e que da situação impossível Deus pode fazer um milagre, amém? Louvado seja Deus. E é assim que acontece. Deus fez um milagre. Qual foi o milagre? Foi as pedras se tornarem em pão? Não, foi a pessoa não morrer de fome. É um milagre, olha que coisa. E esse milagre vai acontecer na sua vida. Essa circunstância não vai acabar com a sua vida.
Esse momento, essa necessidade que talvez você tenha e não consiga talvez até suportá-la, não vai acabar com você, mas meditando na palavra, se fortalecendo em Deus, você vai vencer, porque o Senhor está contigo, amém? Louvado seja Deus, aleluia. Mas o inimigo não desistiu. Como não desiste? Da gente. A gente vence a tentação de um dia e acha que no próximo dia vai ser tudo diferente, vai tudo mudar, mas muda? Não, tem mais luta, tem mais batalha, as tentações vêm novamente, e foi assim o que aconteceu com Jesus. A palavra de Deus fala que o inimigo levou ele a um lugar muito alto, levou a cidade santa aí no versículo 5 e colocou sobre o pináculo do templo. E então lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles sustentarão a tua mão, para não tropeçares em alguma pedra. Às vezes acontece isso com a gente também. O inimigo nos leva a um lugar em que nós venhamos a correr um risco que é então desnecessário. O inimigo nos leva, ao invés de nos tentar, mas nos levar a tentar a Deus. Olha que coisa. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque tem gente que fala que em determinadas situações, quando enfrentam determinados problemas, a pessoa tem que colocar Deus na parede, a pessoa tem que pressionar Deus. Irmão, Deus é Deus. Não é verdade? Nós somos pressionados no nosso dia a dia. Você consegue imaginar Deus sendo pressionado a fazer alguma coisa? Não tem. Isso nem nos nossos pensamentos é concebível, não é verdade? Porque Deus, Ele é fiel, Ele é o Todo-Poderoso. Então, não permita que o inimigo, às vezes nos nossos pensamentos e utilizando determinadas situações, nos levem a tentar Deus, nos levem a correr o risco. Veja só que Ele disse aí, né? Que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para não tropeçares em alguma pedra. E quantas pessoas, irmãos, que estão andando aí no curso da sua vida, de olhos fechados, sem vigiar se os seus pés vão tropeçar em alguma pedra, falando: fica tranquilo, Deus te guarda, e fazem as coisas sem sabedoria, sem direção de Deus. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque Deus, Ele é misericordioso, sim. Deus, Ele é amoroso, sim. Mas Deus também é justiça, amém? Louvado seja Deus. E eu digo isso porque as pessoas, eles andam com Deus, muitos se envolvem com Deus, mas a necessidade do pecado faz e leva a pessoa a tentar a Deus. Quando é que a gente tenta Deus? Quando a gente busca Deus e se envolve com o pecado. A igreja fica lá, a pessoa fica com um pé na igreja e um pé no mundo, não é verdade? A pessoa não sabe se ela quer mais o pecado ou se ela quer mais a buscar Deus, não é verdade? Vem na igreja: Deus é amor, eu venho, pronto, paguei os meus pecados. Depois sai durante a semana e vive uma vida desenfreada, não é verdade? Se envolvendo com todo e qualquer tipo de pecado, achando que, mas Deus sabe, Deus conhece a minha fraqueza. A carne, ela é fraca, não é assim que as pessoas falam? Nós temos que tomar cuidado com isso, porque existe, a palavra de Deus diz assim, não é verdade? Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E nós não podemos olhar só para o final, que é o que nos agrada. Olha, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, embora seja um fato, mas nós devemos lembrar, irmãos, que o salário do pecado é a morte. Porque Deus, Ele expõe para nós, Ele traz para nós o seu dom gratuito, né? Que é a vida eterna. Mas se nós não vigiarmos, irmãos, a nossa vida quanto ao envolvimento com o pecado e nos ver tentando a Deus, nós vamos morrer, irmão. Nós vamos passar por coisas terríveis, porque estamos o quê? Colocando o Senhor
e tentando ao Senhor, não é verdade? A ponto que foi essa a resposta que Jesus deu a essa tentação do diabo, não é verdade? Está escrito no versículo 7: não tentarás o Senhor teu Deus. Então vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele: ó, com Deus não se tenta, irmão. Fala, vigia, ora, cuidado com o pecado. Irmão, porque foi isso o que o Senhor falou para Caim, não é verdade? A proposta do inimigo foi tentar ele, mas o Senhor falou: vigia, Caim, o pecado está à porta, toma cuidado. Se você ficar firme, você vai ter, as coisas vão dar certo para você. Você prevaleça, você lute, não é verdade? E foi assim também. O Senhor então recebeu uma grande vitória nessa parte da vida dele, e não se permitiu então seguir a sugestão do diabo a tentar a Deus, porque às vezes o inimigo vem assim, com toda a eloquência, não é verdade? Com todos os argumentos, mas o objetivo é esse: fazer você desistir do plano que Deus tem para a sua vida, amém? Mas não desista, não fuja, porque o melhor é o que Deus tem para nós, amém? Louvado seja Deus, aleluia. E então seguiu então e levou o diabo, Jesus, a um monte muito alto, no versículo 8, e mostrou todos os reinos, o mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha que coisa. Então, o que eu aprendo justamente nessa situação? Que às vezes o inimigo me oferece, me propõe, irmão, coisas maravilhosas, na verdade, coisas grandiosas, para que eu possa então fugir, para que eu possa então desistir do plano de Deus e seguir um outro plano paralelo, um outro plano diferente, que vai me levar, irmãos, ao quê? A um outro resultado. Porque o plano de Deus para mim leva ao melhor resultado que possa ter na minha vida, ao resultado sobrenatural, ao resultado de não almejar derrota, mas de já por Deus ser feito mais que vencedor. Um resultado, irmãos, de enfrentar sim no decorrer muitas lutas, muitas batalhas, de às vezes até chorar, não é verdade? Mas no final, irmãos, glorificar a Deus por tomar posse de uma grande bênção que o Senhor tem para nós. Então nós não devemos desistir. Nós não devemos olhar para os planos, para as propostas que o inimigo então ele tem a fazer para as nossas vidas. Não é verdade? O que o inimigo sugeriu agora aqui nesse momento? Ofereceu toda a glória do mundo, mas porém a adoração a Deus seria retirada e seria transferida para Ele. Talvez, irmãos, o inimigo te ofereça muitas propostas, irmãos, propostas que você fala: poxa, essa proposta ela é irrecusável. Será que existe, irmão, proposta irrecusável, se o objetivo dela faz com que você venha a desistir, a sair, a parar de trilhar o plano de Deus e trilhar um outro caminho paralelo? Não é verdade? Mas foi feita essa proposta. O diabo sugeriu, irmão, porque vai que cola, não é verdade? E é assim que acontece com a gente. O inimigo sugere, porque vai que cola. Vai que você aceita a proposta, vai que você desiste, vai que você esquece dos planos de Deus, esquece dos projetos de Deus, esquece de tudo o que o Senhor fez na sua vida, e pode fazer muito mais do que tudo isso, para fazer o que os teus braços podem trazer, para trazer o que você, com a sua capacidade, com a sua inteligência, pode alcançar. Poxa, mas o momento é oportuno. Poxa, mas agora essa área está aquecida. Se eu investir aqui agora, se eu fizer isso agora, olha só, eu vou estourar. Não é verdade? Mas nós temos que tomar cuidado, para que esse estouro nas nossas vidas não venha
acabar estourando a nossa fé, estourando a nossa comunhão com Deus e impedindo a gente de trilhar o melhor que o Senhor tem para nós. Ao passo que a isso, Jesus respondeu: está escrito que só ao Senhor adorarás e só a Ele prestará culto. Amém? Louvado seja Deus. Porque se uma proposta, irmãos, vai impedir você de estar ao culto, o momento que você estaria prestando culto a Deus, você estará cultuando outra coisa. Entendeu? Porque é o tempo que você tinha para o Senhor que foi gasto em outras coisas, que foi aí então transportado, mudado para outra situação e para outro momento. Eu não posso deixar que toda essa estratégia do inimigo venha me fazer desistir e tirar a minha vida do plano de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então nós temos que tomar cuidado contra isso, porque o inimigo sugere, o inimigo é sagaz, e nós temos que estar preocupados, mas vigilantes, não é verdade? Confiando que Deus sempre tem um plano. Amém? Vamos aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Não deixe jamais as necessidades, não deixe jamais o pecado, não deixe jamais as propostas do inimigo fazer com que você desista do plano de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Agora, em Marcos, no capítulo 5, e o versículo de número 14, diz assim: então saiu o povo para ver o que sucedera, e indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e o temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram e rogaram-lhe que se retirasse da terra deles. Amém? Louvado seja Deus. Então, o que aconteceu? Aquela passagem que Jesus chegou aos Gerasenos, não é verdade? Tinha aquele endemoniado que vivia nos sepulcros, não é verdade? Que tinha uma legião, e o Senhor então repreendeu, libertou aquele moço, e então toda aquela legião foi passada para os porcos, e os porcos precipitaram-se no abismo. Amém? A palavra fala que foi uma grande obra de libertação que Jesus fez na vida desse homem. Porém, irmãos, pelas pessoas daquela cidade, ele foi desprezado, porque quando as pessoas viram que todo o lucro que elas tinham havia sido perdido, elas mandaram Jesus embora. Amém? Olha que coisa terrível que aconteceu. Então nós temos que tomar também justamente cuidado com isso, que o desprezo não venha nos fazer desistir do plano de Deus. Às vezes acontece conosco: olha, o lucro não está sendo como eu esperava, as coisas não estão sendo como eu gostaria que fosse, mas eu tenho que confiar em Deus, confiar que Jesus está comigo, porque se Ele está comigo, irmãos, o plano de Deus está em curso na minha vida. E se o plano de Deus está em curso na minha vida, vai dar tudo certo. Amém? Louvado seja Deus. Então tem gente que tem dificuldade com isso, que às vezes vai fazer alguma coisa, e às vezes até no relacionamento entre os irmãos: poxa, eu fui contar para o irmão algo que eu estou querendo fazer assim, poxa, o irmão nem ouviu, o irmão nem fez. Eu vou sair dessa igreja, eu vou abandonar tudo isso aqui e vou parar, eu vou seguir a minha vida, eu vou seguir o meu rumo, que eu ganho mais. A gente ganha mais, irmão, seguindo o nosso rumo? Claro que não, não é verdade? A gente ganha prejuízo, não é verdade? A gente ganha muito mais bênção seguindo o rumo que Jesus tem traçado para a nossa vida. Amém? Jesus tem um plano traçado para você.
Não permita que nada, que o desprezo, que a mágoa, não é verdade, venha fazer com que você desista do plano de Deus. Você pode talvez se entristecer no relacionamento seu cotidiano, nas coisas que acontecem, talvez você pode até ser prejudicado, amém? Mas o Senhor tem um plano, está tudo no controle de Deus, Ele sabe o que está fazendo, amém? E tudo vai dar certo, e tudo vai acontecer segundo o desígnio de Deus, segundo o propósito de Deus para nós, porque esse sim, já tem o nosso futuro todo traçado, irmãos, e é um futuro lindo, amém? Louvado seja Deus, aleluia. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Veja que eles desprezaram o que Deus tinha para fazer na vida deles, porque a priori eles receberam um fracasso, não é verdade? Eles receberam uma perda financeira, uma perda dos seus lucros. Talvez, irmãos, é necessário a gente perder algo financeiro, mas para ver o que? O que Deus tem de melhor na nossa vida. Na verdade, tantos casos de pessoas que nos momentos difíceis, de repente, Deus mostrou um novo caminho, e a pessoa seguiu nesse caminho e prosperou, não é verdade? Porém, eu tenho que estar com o coração aberto, pronto para ouvir a voz de Deus, pronto para compreender o que Deus Ele tem para a minha vida, porque é grande o que Deus tem para nós, amém? É muito maravilhoso. Vamos aplaudir e glorificar o Senhor Jesus, porque é grande o plano de Deus na sua vida, amém? Louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Veja que até aqui, irmãos, nada de bom. Olha, foi tentado, não é verdade? Foi desprezado, não é? É dificuldade. Na nossa vida também é dificuldade, é luta em cima de luta, mas a vitória, ela é certa na nossa vida, amém? Louvado seja Deus. Mateus capítulo 27, olha o que a palavra do Senhor nos diz. Então aí, mostra que Jesus, além de ser tentado, desprezado, não é verdade? Ele foi desprezado também, quando as pessoas escolheram quem? Escolheram Barrabás ao invés de escolher Jesus. Foi só desprezo, mas ele seguiu no plano de Deus, não é verdade? As coisas vêm acontecendo, e às vezes, conforme as coisas acontecem, a gente pensa, poxa, será que tem que mudar o plano? Será que tem que mudar a estratégia? Será que tem que mudar a abordagem? Não, irmãos, tem que seguir confiando, amém? Porque o plano de Deus não falha, aleluia, louvado seja Deus. Mateus 27, 26, diz assim: então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após havendo açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniu em torno dele toda a corte, e despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E, cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Então, irmãos, Jesus, ele também foi humilhado. E quantas vezes nós também não passamos por humilhação na nossa vida? Nós passamos por momentos que a gente fala: Senhor, tira-me dessa situação, eu não suporto. Quem é aqui que gosta de ser humilhado?
Quem é aqui que gosta de ser zombado, de ser escarnecido? Mas as pessoas fazem isso com a gente. E às vezes muitas pessoas abandonam o plano de Deus por causa disso, porque não suportam a humilhação, porque não suportam a zombaria, porque não suportam enfrentar situações constrangedoras, situações difíceis na sua vida. Aí a pessoa começa alguma coisa, na primeira dificuldade, o que ela faz? Desiste, não é verdade? A pessoa casa, no primeiro problema, o que ela faz? Separa, vai cada um para o seu lado. E hoje em dia as pessoas nem casando estão mais, né? Junta, porque se não der certo, dá menos trabalho, né? Vai cada um para o seu lado e pronto. Olha que coisa. Então nós temos que tomar cuidado contra isso, não é verdade? De seguir, fazer as coisas na fé e confiar no plano de Deus, irmão. Porque se o plano de Deus não falha, eu preciso confiar que Ele vai dar certo, não importa a situação, não importa o que eu esteja enfrentando, não importa se a situação esteja desconfortável para mim, ou se eu estou enfrentando algo e passando por algo que eu não queria passar jamais, não é verdade? Porque veja que Jesus não foi diferente de nós. Mas aí, ó, no capítulo 26 e no versículo 36, a palavra fala, e em diante ali, fala que Jesus, então, ele orou a Deus. E ele falou para o Senhor: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Mas a palavra fala que o Senhor falou: todavia, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Esse momento, irmão, mostrou a total confiança de Jesus no plano de Deus. Estava desconfortável, não estava? Porque ele falou: olha, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, afasta de mim, eu não quero passar por tudo isso mais, mas todavia não seja o que eu quero. Se for necessário para cumprir o plano de Deus, eu estou aqui, Senhor, disposto. Será que nós também nos colocamos assim, irmãos, nas nossas situações? Será que nós também estamos dispostos assim ao plano de Deus? Embora o que a gente passa na vida, nada, irmãos, nada se compara ao que Jesus suportou e passou. Embora nós traçamos aqui tudo que Ele passou, tudo que Ele suportou por nós, para que o plano de Deus na vida dEle pudesse alcançar a todos nós hoje aqui, irmão. Mas Ele foi firme, não desistiu. E se Ele foi firme, não desistiu, e deu certo, irmão, por que que eu e você às vezes pensamos assim, em desistir? Às vezes enfrentando coisas tão pequenas, às vezes enfrentando coisas que para Deus resolver é tão fácil, não é verdade? Porque o que o inimigo fez? Levou Jesus a ser crucificado, e Jesus morreu. Mas para o Senhor foi tranquilo, porque o Senhor ressuscitou, aleluia. Então, às vezes você dá um plano como perdido na sua vida. Às vezes você dá o plano de Deus como perdido. Ó, aquele não tem jeito, aquela lá não dá mais. Mas o plano de Deus, irmão, ele sempre dá certo. A palavra de Deus fala que pode passar o céu, pode passar a terra, mas o plano de Deus não passa sem se cumprir na nossa vida, amém? O plano de Deus não passa. Então, se a dificuldade é a que a gente está enfrentando, se é a humilhação que você está sofrendo, se é desprezo ou se é fome que você tem passado, a palavra de Deus fala que a morte, a fome, a nudez, os principados, as potestades, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus, irmão.
Não desista, não olhe para trás. Suporte firme, meditando, orando, buscando a direção de Deus. Porque era assim que Jesus fazia. Sempre que ele tinha uma oportunidade, ele orava. Quando era se despedir da multidão, ele ia para o monte orar. Ele ia para um lugar tranquilo, aonde ele pudesse falar com Deus, aonde ele pudesse então ouvir e meditar no plano de Deus, a fim de não perder o foco, irmão. Por isso que nós temos que meditar na palavra de Deus. Por isso que nós não podemos deixar a obra de Deus de lado, para não perder o foco do plano de Deus para nós, para não perder o foco do ouvido, da voz de Deus, não é verdade? Porque é assim, enquanto a gente está em contato com uma pessoa, a pessoa falou de longe, a pessoa até tenta mascarar a voz dela, você sabe quem é, não é verdade? Poxa, ela é tal pessoa. Como você sabe? Porque eu conheço a sua voz. Conhece por quê? Porque está na comunhão. Mas fica muito tempo sem ver essa pessoa, fica muito tempo sem falar com ela, você vai falar de novo, poxa, essa voz não me é estranha, mas você não vai distinguir. E se a gente ficar assim também, muito tempo sem falar com Deus, muito tempo sem ouvir a voz de Deus, a gente perde o foco. E quando Deus nos der a direção, a gente fala, poxa, essa voz não é estranha, mas como é que você vai dar ouvido se você perdeu a referência da voz de Deus? Não é verdade? Essa é a estratégia do inimigo, para que nos dias atuais todos venham perder a referência da voz de Deus. Não é verdade? E quando eu perco a referência da voz de Deus, qualquer plano é plano, não é verdade? Qualquer coisa que venha me tirar dessa situação, eu aceito. Qualquer coisa que venha me trazer um pouco de conforto, eu faço. Porém, o plano de Deus é o que nos traz vitória garantida. O que vai estar em jogo, irmão? O que eu vou colocar em risco para ter um pouquinho de paz? Para ter um momento de conforto? Para ter talvez um momentozinho de tranquilidade, um momentozinho sem as pessoas me enchendo, me tirando a paciência? Não é verdade? O que eu tenho que abrir mão por causa disso? Ou eu posso buscar a Deus e o Senhor transformar as situações, e eu ver que Ele está no controle, que Ele está com o seu plano em curso na minha vida. É assim, a gente confia em Deus. Em Deus não é assim, o Senhor vai adaptando o plano dele conforme as coisas vão acontecendo. Não, o plano do Senhor está pronto. O plano do Senhor é certo. Mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Irmãos, o plano de Deus não tem si, irmão. O plano de Deus tem que a porta do inferno não prevalecerá contra a sua igreja. Aleluia. Então eu tenho que confiar. Eu não posso desistir quando a fome chega. Eu não posso desistir quando a tentação vem bater a minha porta. Eu não posso desistir quando eu for desprezado. Eu não posso desistir quando eu for humilhado, quando as coisas não der certo para mim, nada. Mas é aí sim que eu tenho que confiar. É aí sim que eu tenho que ir adiante e saber, irmãos, que o inimigo está furioso, porque o plano de Deus está dando certo, amém? Louvado seja Deus. Porque o inimigo talvez se alegra quando você é humilhado, o inimigo talvez se alegra quando você é desprezado, quando você passa por momentos de dificuldades extremas. Porém, irmãos, quando a obra de Deus acontece, o inimigo ele parte em retirada,
porque ele percebe que não tem nada, irmão, e tudo que ele fez na sua vida, ao invés de estar te afastando de Deus, você permaneceu firme, permaneceu buscando, permaneceu clamando, e o milagre foi acontecendo, o nome de Jesus sendo glorificado, e o inimigo partiu em retirada, porque Deus é maior, é melhor e é poderoso na sua vida, amém? Vamos aplaudir, glorificar o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, glória ao nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Vamos nos colocar de pé, aleluia, glória a Deus. Eu não quero que seja aqui muito repetitivo, mas é bom para que você não esqueça que Deus, Ele tem um plano na sua vida, aleluia. E a gente tem visto muita gente com medo da crise, com medo da doença, com medo da vacina, com medo de tudo que envolve os acontecimentos que nós temos vivido. Mas não importa, irmão, a doença, ou a vacina, ou a crise, se nós confiamos em Deus, o plano vai dar certo. Não importa, irmãos, a dificuldade, a humilhação talvez, não importa se você também já disse para o Senhor: olha, Senhor, afasta de mim essa situação, mas o plano de Deus está em curso na sua vida. Não deixe o inimigo roubar essa bênção que o Senhor tem para você, fazendo com que você venha por um segundo ou por um momento pensar que Deus te esqueceu, pensar que Deus te deixou de lado. Não é verdade? Jesus, ele chegou a dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Mas não estava, irmão. A obra de Deus, o plano de Deus estava em curso. Talvez você tenha pensado que Deus te abandonou, que Deus te desamparou, mas a Bíblia fala que Jesus ao terceiro dia ressuscitou. Tudo que tinha dado como perdido, de repente, irmão, um milagre aconteceu, aleluia. Eu não sei o que você tem dado como perdido na sua vida, eu não sei o que está acabando com você, mas o que eu sei, irmãos, é que Deus é poderoso, e o que o plano de Deus não falha, jamais falhou, não falhou na vida de Daniel, que foi citado hoje no louvor, não falhou na vida de Cedraque, Mesaque e Abednego. Veja que foram situações distintas, não é verdade? Não falhou na vida de todos aqueles heróis da fé que a gente lê lá em Hebreus capítulo 11. Então tudo isso tem a nos fortalecer a fé, irmão. O que é uma vacina diante do plano de Deus? O que é uma doença, uma enfermidade diante do plano de Deus? O que é uma crise diante do plano de Deus? Não é verdade? O que é a morte diante do plano de Deus? Veja que não existe situação, o plano de Deus acontece, amém? Louvado seja Deus. Então é tempo da gente se fortalecer no plano de Deus, se fortalecer em confiar em Deus, de que tudo vai dar certo para você, de que tudo vai dar certo na sua vida, na sua família, nos seus negócios, porque o plano de Deus é que está acontecendo na sua vida. Deus é que está no controle de tudo. Ah, mas eu perdi o que eu não queria perder. Fica tranquilo, porque o que Deus vai te dar é muito maior, aleluia. Mas eu tive que sair de uma coisa que eu não queria sair. Pois é, Deus vai te colocar num lugar muito melhor, amém? Aleluia.
Porque é assim, o plano de Deus é maior, o plano de Deus é melhor, e a gente não compreende no começo. Mas quando acontece, irmão, a gente vê que o plano de Deus é poderoso, que Deus, Ele faz as coisas, irmão, e a gente, olha, só desfruta, a gente depois só deleita, porque tudo aconteceu, mas Deus estava no controle. Então Jesus chegou a dizer isso: no mundo as coisas vão ser difíceis, você vai passar por muita dificuldade, mas olha, não desanima, confia, segue firme com Deus. Jesus falou: aconteceu comigo, Jesus falou, mas o plano de Deus foi maior, e Ele venceu. Então vai acontecer com você também, mas o plano de Deus continua sendo maior, e vai prevalecer na sua vida, amém? Feche os teus olhos nesse momento, feche os teus olhos e medita um pouco. O que tem acontecido e feito você questionar o plano de Deus? Será que você tem dito: poxa, será que o Senhor está vendo essa situação que eu tenho passado? Poxa vida, eu orei e parece que o Senhor não deu a mínima para a minha oração. Eu chorei, eu pedi para o Senhor, eu falei: Senhor, eu não aguento mais. Será que é essa a sua situação? Você não aguenta mais? Porém, Jesus, diante disso, Ele disse: Pai, eu me entrego à Tua vontade, eu me entrego porque eu sei que o Seu plano é perfeito, eu me entrego porque eu sei que o Seu plano não falha, eu entrego porque eu sei que o Seu plano é me dar a vitória, aleluia. Então não desista, mesmo que está difícil suportar a tentação, mesmo que está difícil suportar o desprezo, mesmo que está difícil suportar a humilhação. Estão me humilhando, Senhor, porque eu confio em Ti. Continua confiando, porque o Senhor falou que os humilhados serão exaltados, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Continue clamando, continue orando, buscando a direção de Deus, e você vai ver que faz sentido o plano de Deus na nossa vida, que faz sentido a gente confiar, porque só Deus, só Jesus é poderoso para salvar. Não tem outro plano que engloba isso na sua vida. Em nenhum outro lugar. Você pode rodar toda essa terra, você pode ler todos os livros existentes, mas só tem um plano na sua vida que é eterno e que engloba a salvação, que é o plano de Jesus Cristo para você. Então, assim como Jesus se entregou ao plano de Deus naquele momento, se entregue você também. Não tema o prejuízo, não tema o fracasso, porque a palavra de Deus diz, o salmista falou: olha, eu fui moço, hoje eu sou velho, e eu vi tanta coisa acontecer, mas uma coisa eu nunca vi: o justo desamparado, e a sua descendência mendigar o pão. Então, você pode ver muita coisa, talvez você já tenha visto coisas que você jamais imaginou ver, mas o que você nunca vai ver
é alguém que confia no plano de Deus desamparado. É alguém que confia no agir de Deus e passa necessidade. Porque Deus sempre dá vitória para ele. Porque Deus sempre honra o teu nome. Aleluia. E Ele vai honrar na sua vida nessa noite. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos diante de Ti, Senhor. Estamos diante de Ti, porque embora sabendo que o Senhor tem um plano para nós, acontece tanta coisa, Senhor, para fazer a gente desistir desse plano, para fazer a gente olhar para trás, para fazer a gente voltar, Senhor meu Deus, à nossa vida como era antes, porque ali a gente tinha o controle, porque ali a gente tinha a direção, porque ali a gente sabia como lidar. Porém, meu Deus, o plano do Senhor nos leva a andar em lugares altos, ó Pai, aonde nunca estivemos, Pai, mas aonde é o nosso lugar, ó Deus. Porque as pessoas mais otimistas dessa terra, Senhor, quando elas falam que as coisas estão dando certo para elas, elas falam: ah, o céu para mim é o limite. Mas aqueles que confiam no Senhor, meu Deus, o céu não é limite, porque nós vamos transpassar e estar contigo na morada eterna, Senhor. Por isso, meu Deus, não deixa o teu povo desistir desse plano glorioso, Senhor. Nos fortalece na tua palavra, na tua bênção, na tua promessa, porque é isso que o Senhor tem para nós. Venha nos abençoar, Pai, venha nos fortalecer a cada dia, a cada momento, para que firmes estejamos, Pai, diante de Ti, eternamente, em o nome de Jesus Cristo. Tira, Senhor, todo o sofrimento, toda a dor, Senhor. Repreende agora todo o mal, em o nome de Jesus Cristo. Porque o Teu plano, Senhor, Ele é bom. O Teu plano, Ele é agradável, Ele é perfeito na nossa vida. E feliz é o homem que abre mão de tudo, das suas convicções, dos seus projetos futuros, e confia no plano do Senhor. Essa pessoa vai chegar num lugar aonde ela nunca pôde chegar, Senhor, aonde ela nunca imaginaria, Pai, porque o Senhor nos leva a desfrutar o sobrenatural. O Senhor nos leva a desfrutar, meu Deus amado, a andar sobre as águas. O Senhor nos leva, meu Deus amado, a passar, Senhor, da morte para a vida eterna. Faz, meu Deus, as Tuas obras na nossa vida, pois é, meu Deus, na Tua palavra que a Tua igreja, ela está firmada. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos, meu Deus, com as nossas mãos para o céu levantadas, agradecer, meu Deus, porque nós confiamos em Ti. Agradecer, meu Deus, por reconhecer que o Seu plano não falha, e que é este o plano, meu Deus, que está em curso na nossa vida. Meu Deus amado, que nós não venhamos deixar nada nesse mundo nos fazer fugir ou desistir do Seu plano, meu Deus, mas que a cada dificuldade possamos permanecer mais firmes, Pai, com a certeza de que o Senhor vai nos dar a vitória. Esta vitória, Senhor, que, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo sobre a vida do Seu povo nesta noite, que diante de todas as circunstâncias, meu Pai, não vamos nunca mais nos prostrar, mas vamos confiar, Pai, que o Senhor não falha, e que o Senhor está olhando pela nossa vida, Pai. Leva, meu Pai amado, o Teu povo na graça e na paz do Teu Filho Jesus Cristo, com o grande e eterno amor do Teu coração, e com a presença viva do Espírito Santo, em nome de Jesus. Quem crê diz comigo?
Vamos aplaudir e glorificar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.